E aí, gente, bem-vindos ao Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar sobre o Pinóquio, uma produção do Guillermo del Toro. Guilhermo, não é Guilhermo. É Guillermo. Guillermo del Toro. Guillermo! Brincadeira. Ai, meu pai do céu. É que é com 2 L's. Então, nesse ano de... Aliás, em 2022, né, saíram... deixa eu ver, Guilherme... Saíram 3 filmes, pelo menos, de Pinóquio. Que foi uma coisa bem curiosa, já que alguns filmes começaram a ser produzidos, tipo, há muitos anos atrás. Tipo qual? E, tipo, esse que a gente vai falar hoje. E acabaram saindo todos no mesmo ano. Então foi o ano do Pinóquio, né? Mas, muito embora eu não tenha assistido os outros 2, eu chuto que, até pelos reviews de outras pessoas, que o Pinóquio do Del Toro tenha sido o de maior sucesso. E o mais inovador, mais bem feito, enfim, em termos de técnica. Ele foi lançado no dia 24 de novembro, né, do ano passado. E tem uma duração de 1h e 56 minutos. Duração média, digamos assim. E ele foi colocado como uma classificação indicativa de 12, né? Indicado para maiores de 12 anos. O que é bem... dá para entender muito bem pelo todo o tom, assim, do filme. Isso. E quais foram as outras 2 versões do Pinóquio que saíram? Foi aquela versão, acho que russa, meio estranha. Russa, né? E a versão live action do filme da Disney. Ah, tá. Que foi... Dizem que ficou exatamente igual a... Só que live action, né? Eu vi isso também. O que não chega a ser ruim, assim. É interessante. É como ver o mesmo desenho numa nova versão. Até eu acho, sei lá. Eu vi que eu acho... Nosso gato tá participando aqui do podcast. Eu vi, acho que live action da Disney, que foi o Rei Leão. Eu não curti muito. mas eu sei que alguns, eles mudaram um pouco os roteiros e tal, tipo... E sei lá, tipo, as histórias originais são boas, sabe? Tanto que fizeram muito sucesso, não tem porquê. As histórias originais, no caso dos filmes da Disney, não Sim, das histórias nos quais os filmes foram inspirados, né? Porque, tipo, sei lá, Cinderela... Deu um branco agora. Acho que até Branca de Neve, enfim. A Bela Fera. Também foi feito. Não, tô falando histórias que os filmes foram baseados, entendeu? Uhum. Pequena Sereia, coisa assim. A história não é original da Disney. Mas o que a gente mais conhece ali é a produção da Disney ali. Então isso que eu quero dizer, que aquelas produções originais da Disney, a história já é muito boa, o filme é muito bom, e não tem muito por que mudar o roteiro, né? Claro, fazer uma adaptação, talvez. Enfim, é a minha percepção, né? Tipo, o Rei Leão não curti muito que mudaram algumas coisas, achei que perdeu um pouco a emoção, quiseram deixar os leões muito reais, assim, não sei, mas daí é outra história. Hoje a gente vai falar de Pinóquio. É isso aí, falando de Pinóquio, vamos lá pra... Falando que eu não gosto das adaptações live action, basicamente é isso. Uma das que eu vi, acho que foi legal de ver, foi da Bela e a Fera, que acho que foi uma das mais acho fiéis que eu não vi essa aí, cara. A original. Teve algumas que eu não vi também. Outras que eu, assim, não gostei tanto. Achei que, como o Thiago disse, perdeu um pouco da emoção, assim. Da magia. Porque eu tenho a mesma opinião de que algumas outras pessoas, de que os live actions da Disney deveriam ser justamente pra gente ver como seria se aquela mesma história fosse com pessoas de verdade. Eu acho que seria legal. E se tu muda algumas coisas, mesmo que sejam teoricamente detalhes, já perdi isso, sabe? Não é mais o mesmo filme. Daí, então, seria melhor, talvez, adaptar mais, mudar mais, pra ser um filme realmente diferente. Por exemplo, vamos pegar um filme que tem muitas versões, que é o Batman, por exemplo. Uhum. Então... É legal que eu peguei esse exemplo e eu não lembro o nome dos filmes, daí não dá muito certo. Eu não lembro como é que... Não, acho que o nome do último filme é só O Batman. Mas o filme lá, o que eu mais gosto, assim, dos que eu vi quando era vivo, tem outros antigos também,
Quando era vivo? Pois é, não. Eu quis dizer... Eu atrapalhei, não. Eu quero dizer, os que eu lembro que foi lançado quando eu era vivo. Quando você já era que é existente, do Nolan, isso. Quando eu já tinha nascido. Que tem uns mais antigos, eu não lembro. Deve ter alguns que lançaram quando eu era criancinha. Eu não lembro, enfim. Mas que é a trilogia do Nolan. Então é Batman, Cavaleiros das Trevas, entendeu? Daí agora um novo que lançou com o Robert Pattinson, acho que é. É The Batman, né? O Batman. Então acho que se fosse fazer, por exemplo, Rei Leão, colocar uma coisa diferente. Rei Leão, a origem, sei lá, não a origem, nada a ver. Mas alguma coisa assim de... Pra diferenciar um pouco. Isso, diferenciar um pouco a versão, pra saber que é uma nova versão, mas ainda assim é o Rei Leão. Sim. O Rei Leão, inclusive, não tem aquela cena lá do Scar cantando, né? Um monte de coisas. Então já tiraram um pouco essas coisas assim. Uma das melhores músicas do filme. Enfim, eu até vou comentar uma coisa e eu me esqueci. É que o próximo filme do Rei Leão parece que vai realmente ter um nome diferente e não se sabe ainda exatamente do que vai ser um live action entre muitas aspas, né? Vai ser o Príncipe Leão. Não, vai ser uma história um pouco diferente, a gente não sabe exatamente ainda como será. Mas, então, voltando pra Pinóquio, né? Essa versão do Guilherme Del Toro... Eu escrevi Pinóquio. Ops! A última live eu escrevi Retrospectiva 2023, agora eu escrevi Pinóquio. Parabéns, Thiago. Então, o Pinóquio do Del Tiro... O Pinóquio do Del Toro, então, né? Foi a última versão a sair em 2022. E ela conta a mesma história, só que de um jeito bastante diferente, assim. Primeira coisa que talvez chame a atenção, principalmente nos trailers, é o visual dos personagens, né? Que é bem diferenciado. O Pinóquio, ele tem um visual bem rústico, realmente ele parece um boneco feito meio às pressas até. Tu tá dando a sinopse ainda? Ou tá... Sim. Tá. E o Grilo também, logo a gente vê que é bem diferentão. Gostei do Grilo. E assim por diante, né? Os personagens, eles têm um visual um pouco diferente. Mas o ambiente todo tem um visual um pouco diferente, que remete muito ao estilo do Del Toro mesmo, né? De algo mais sombrio, mais carregado, mais pesado. Mesmo sendo um desenho infantil. O que é um estilo bem legal, né? Um estilo diferente. Tá tudo bem? É que eu lembrando da animação da Disney, que é a que a gente mais conhece, assim, mais famosa, digamos... Ela também é meio pesada, assim, não é? Mas só em algumas partes. O tom geral, né? É tudo um desenho super colorido, alegre. Talvez. O Gepeto é super alegre. Sim. O Grilo é mais... o Grilo é o Grilo. Mas, enfim. Mas um grande diferencial que eu diria que tem nessa animação do Del Toro é a ambientação histórica, porque ele faz a história parecer um pouco mais pé no chão e mais realmente ambientada num mundo quase real, sabe? Pé no chão naquelas, né? Não. Claro que ela tem um elemento mágico ali e tal. Tá. Mas se tu prestar atenção, tipo, é totalmente diferente do Pinóquio da Disney, que tipo, tem uma raposa falante. Não, e as crianças vão pra uma ilha onde viram burros. Nesse sentido, sim. Tá, então... só porque tem um elemento ali de mágica e tudo, não quer dizer que não seja mais realista, mais pé no chão. Então, o desenho se passa ali numa época histórica, né? E bem complicada ali da França, né? Da França agora me... França. É da França? França. Eu fiquei me confusa agora entre França e Itália. Agora tu deu uma confusão na minha mente também. Mas eu acho que é a França. Ou a Itália. Eu acho que é Itália. Acho que é a Itália. Pesquisa aí.
Mas... E isso, além, né, de dar um tom diferente, torna interessante no sentido de que é um ambiente um pouco diferente para tu explorar. Então, tu não fica com aquela sensação de que tu já sabe tudo que vai acontecer. Acho que é Itália. Itália. Ah, tá. Porque estando, né, naquele ambiente diferente, tu imagina que tu percebe que algumas coisas vão ter que acontecer de uma forma um pouco diferente. Enfim, eu não tô sabendo me expressar direito, mas acho que conforme a gente for falando depois com spoilers, vai ficar mais, Que era na época mais lá claro, menos enrolado. do fascismo, né? É, isso. Bem naquela época ali, complicada, não situa bem se é perto da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas por ali. Então, tem todo esse elemento ali do fascismo, de que eles não podem questionar as autoridades, que eles têm que... as crianças, enfim, tendo que ir pra guerra e tal. Bem pesado em algumas partes, né? Mas torna, né, o filme diferente, uma coisa um pouco nova, que também fica legal de explorar e de aproveitar. A história base é a história que já conhece, né? Não é um spoiler, né? É o pai, o homem, enfim, que queria um filho, e daí o boneco de madeira fica vivo. Resumindo isso. E tem uma fada azul, e tem um grilo. Resumindo. E também tem uma baleia. E... É verdade. alguns outros personagens, enfim, secundários. Que a gente vai falando mais adiante. Sobre a técnica, bom, se eu começar a falar aqui sobre o stop motion, eu não paro mais, né? A Bia ama stop motion, Sim. Então pra ela foi o melhor filme do mundo, quer dizer, foi... Mas só por ser stop motion ela já podia dar, 9 de 10, tá ligado? Porque, gente, se vocês tentarem um dia fazer stop motion, vocês vão ver que não é nada fácil. Então, é uma técnica, assim, muito complexa, muito demorada, né? Muito trabalhosa. E, assim, a forma como é feito, cuidadosamente feito aquele filme, sabe? Todos aqueles personagens, todos aqueles cenários e aquela ambientação. Então, é um trabalho imenso, é uma obra de arte, né? Só por isso já ganha pontos comigo. Sim. Claro que precisa ter uma boa história pro filme ser legal de assistir, mas na parte técnica, sim, é impecável. E dá um resultado diferente muito bom, né? Dá um resultado que fica bonito, assim, sabe? Um negócio ali que não é 100%. Até nesse aí tá bem mais, até por evoluções da técnica e questão de grana investida também no filme, com certeza, né? Porque é o Guilherme Del Toro também. Mas normalmente no filme de stop motion, ele é mais assim, como é que eu vou dizer... meio travadinho, não é tão fluido, né? Sim, a movimentação dos personagens parece um pouco mais... Né? Pra quem não sabe, Bia, acho que é até bom tu explicar um pouco. Eu vou falar de minha forma meio burra, daí tu explica melhor. Mas é basicamente, eles pegam um filme, num geral, ele já é uma sequência de frames, ou seja, capturas instantâneas numa velocidade específica que dá a impressão de movimento. Mas stop motion, eles realmente tiram fotos ali, daí mexe um pouquinho, tira outra foto, sabe? Então acaba não ficando tão fluido, por causa que, eles vão mexer um pouquinho, às vezes um pouquinho a mais do que mexeria normalmente, enfim, algo do tipo. Se quiser dar uma explicação melhor aí. Exatamente. Um filme, né, como o Thiago disse, né, na parte técnica, ele é várias imagens uma atrás da outra. Só que a gente filma ele, as coisas acontecendo, eu tô aqui, ó, o próprio vídeo da câmera tá em 30 frames. Ele tá capturando aquilo ali. E dá a sensação de movimento por causa que tá indo muito rápido, né? São 30 fotinhos por segundo. Mas no caso do stop motion, cada imagem é feita separadamente. A pessoa vai lá, ajeita as coisas, tira foto. Ajeita mais um pouquinho, tira foto. Então, imagina o trabalho, porque cada frame é uma foto. Horas, né? Cada frame são as pessoas indo lá, colocando os bonequinhos no lugar, ajeitando do jeito certinho pra tirar mais uma fotinho. E aí, sim, na hora de compor o filme, aquelas fotos ficam uma atrás da outra e causam a sensação de movimento.
E apesar de ele não ser tão fluido, digamos assim, fica um movimento diferente, né? Não é um movimento feio, é um movimento diferente e, na verdade, fica muito bonito se for bem feito. Não, fica muito bonito. Sem contar que, né, stop motion é uma forma de efeito prático e eu também amo efeitos práticos no geral. E são daí, pra pessoal entender melhor, são bonequinhos, né? Então, por exemplo, um exemplo muito bom, um pouco mais antigo, é o Fuga das Galinhas. Que é massinha de modelar, basicamente, biscoito, sei lá, uma coisa assim. E eles vão movimentando ali, pegando. Muitas vezes eles têm, tipo, mais de um bonequinho. Então, tipo, se a pessoa fala, tem um bonequinho com a boca fechada, outro aberto, outro fechado. Aberta, fechada, eu não sei o contrário. Mas algo do tipo, sabe? Eu não sei se chegou a ver esses bonequinhos eram feitos de quê, se tinha vários, se eles foram modelando. Então no... Porque tem umas cenas que eu fiquei pensando, mano, como é que fizeram essa cena? Tanto da água, que tem água, né, tem mar ali, quanto, tipo, dos bonecos voando. Sim. Algumas coisas são colocadas, né, são organizadas na pós-produção, por exemplo, o fogo, né, eu acho que em alguns momentos algumas coisas são apagadas, né? Cabos, sim, etc. Eu imaginei que fosse algo tipo. Mas algumas coisas que eu vi, porque tem um documentário, né? Esse filme tá disponível na Netflix e na própria Netflix tem um documentário de uns 30, 40 minutos que explica um pouco sobre essas técnicas usadas. E eles usaram uma mistura, assim, de tipos diferentes de bonecos. Então tem os bonecos que eles... Eu achei isso incrível. Eles têm um mecanismo dentro da face deles que a pessoa consegue mudar a expressão do boneco. Nossa. Ali com a mão mesmo. Eles disseram que é como um mecanismo de relógio, as pecinhas bem pequenininhas ali, eles conseguem modificar. E outros, eles tinham a cara que tu tira, né? O boneco, ele é, digamos assim, inteiro, e ele tem as suas juntas e tudo, mas a cara eles tiram e colocam outra pra mudar a expressão. Então, se eu não me engano, o Pinóquio é um dos que ele vai tirando, botando, até porque eles quiseram que as expressões deles fossem bem rígidas, né? Do Pinóquio, né? Faz sentido. Faz sentido. E são bonequinhos, realmente, viu, pessoal? Tipo, coisinhas pequenininhas que filmam, assim. E aí é outra coisa interessante, porque como, por exemplo, o grilo, ele é bem pequenininho e o Pinóquio é maior... Então, tem diferentes tipos de tamanhos de bonecos também para determinadas cenas. Legal. Então, tem cenas em que eles usam um bonequinho do Pinóquio bem pequenininho, tem outros que eles usam um boneco gigantesco porque é para o grilo ser grande. Legal. Não, gigantesco... Tipo, sei lá, tamanho... desse tamanhão, assim. Tá. Legal. Bonecão. Aí, pra poderem ter um grilo grandinho pra pegar todos os detalhes ali dele. Comparação. E ser da mesma tamanho, proporção que deveria. Mas, no geral, normalmente os bonequinhos são pequenininhos, né? Sim, com cenáriozinhos todos, bonitinhos e tal, pequenininhos. E, porque se fosse fazer tudo gigantesco também, tamanho de pessoa, ia ser ainda mais complicado, eu acho. Mas, então, esse é o stop motion, né? E por todo esse cuidado, digamos assim, esse detalhismo que é necessário, né? Eu acho uma técnica muito legal, muito interessante. Sobre, assim... Acho que sem spoilers é isso que eu tinha a dizer sobre o filme. Não sei, Thiago, se tem mais algum comentário. Você? Não. Eu, no geral, já não gosto da história do Pinóquio, tá? Sendo sincero. Eu não gosto da história, eu acho chata, pacata, sei lá. Pacata. Não sei. Tipo, por exemplo, do filme da animação da Disney, já vi mais de uma vez, eu fico tipo, negócio chato. Então eu sou meio suspeito para falar do filme. Como a Bia tá falando, o filme é muito bem produzido, a qualidade é muito boa, mas da história em si, tipo, eu também fiquei tipo, chato. Sendo sincero, assim. Então, não que seja ruim, nem nada do tipo, é que eu não gosto muito da história, sei lá. Então, é legal essas características que a Bia falou, de ambientação histórica, que mudaram algumas coisas, assim. Eu esperava, realmente, que mudassem algumas coisas pra dar uma... pra não ser mais uma versão aleatória da Disney, entendeu? Tipo, baseada na versão da Disney. Então... Inclusive, para não pensar, eles não tem nada do que eles bagulho do burro, né? Não, eles, ao invés disso, eles têm outra coisa. Isso que era uma das partes que eu não gostava também, já chato, eu acho. Enfim, eu acho muito... não sei.
Mas é legal o jeito que eles fizeram, de uma forma diferente, um pouco mais séria também. Então tem bastante peso emocional. Eu me emocionei também em alguns momentos da história, que eles conseguem colocar bastante essa carga emocional. Tem umas partes mais, sei lá, místicas, que eu achei meio aleatório, mas ficou legal também. E eu acho que é isso também, sem spoiler é isso. Mas é só meio que dar um disclaimer que eu particularmente não gosto da história do Pinóquio, assim, como um arco do Pinóquio, sabe? Como um todo, mas o filme é bem feito. Sim. Então, acho que a gente pode entrar na parte de spoilers, né? Se é isto. Sim, senhorita. Então, pessoal... O filme tem um boneco de madeira, mano. Uau, que spoiler! Eu acho que o maior spoiler que dá pra dar, aviso, spoilers, cuidado, é que nesse filme o Pinóquio não vira um menino de verdade. É verdade. Que foi uma coisa que eu fiquei até um pouco chocada, digamos mas assim. Mas agora que eu me dei conta. O quê? Que eu dormi no final do filme e eu não vi o final do... Não, acho que eu não vi, tipo, os últimos 3 minutos do filme. Porque na história da Disney, né, isso é um ponto bem forte, assim, de que o Pinóquio o tempo todo ele está querendo se tornar um menino de verdade. Nesse caso, não. E outra coisa que é bem interessante é que fica mais explicado nessa versão por que o Gepeto cria o Pinóquio. Porque no início mostra que o Gepeto tinha um filho, né, um menininho chamado Carlo, que por causa da guerra, né, das infelicidades da guerra, ele acabou morrendo. E aí o Gepeto fica muito triste, se isola e tudo, e fica realmente depressivo. Daí e ele não... enterra o coiso perto de uma árvore que ele tinha plantado, que o Carlos tinha plantado, né, se eu não me engano é isso. Isso. Do lado pinheiro. de um pinheiro. Eu só achei que a biologia do pinheiro ficou meio confusa ali, eu não sei. Eu achei meio estranho aquele pinheiro também. Ali eu nem sou biólogo. Eu não tinha formato de pinheiro. Não tinha, acho que o Guilherme Del Toro não sabe muito o que é um pinheiro. Mas enfim. Mas tudo bem, né? Vamos relevar. E até a questão de eles plantarem uma pinha, tipo, mas enfim. Também fiquei meio, mas não sei. Pra quem não sabe, a Bia é formada em biologia, tá, gente? Então ela vai ser chata com essas coisas, com certeza. Mas então, enfim, eles plantam uma pinha, cresce um pinheiro estranho onde o Carlo tava enterrado, né? E aí o Gepeto um dia, né, tá tão triste, tão depressivo, e ele bebe, e ele vai lá e derruba aquela árvore e Tu deu começa... uma cortada aí, mas tudo bem. Ele ficou depressivo e bebum... Até que a árvore cresceu, inclusive, tipo... Sim, mas eu já falei isso antes, que a árvore cresceu. Eu acho que é meio óbvio que a árvore não cresceu, tipo, de um dia pro outro. Sim, mas é que, tipo, ele ficou depressivo depois... não foi só um dia que ele foi lá e bebeu, isso que eu quis dizer. Tipo, ele virou uma alcoólatra ali. Sim, isso a gente já meio que tinha falado. Tá. E então, né, um belo dia ele tá tão depressivo dia ele tá tão depressivo. que ele vai lá e corta aquela árvore e aí ele começa a criar um boneco. Só que ele não tá bem, né? Então, por isso que até o Pinóquio ele fica meio com uma cara de inacabado. E aí, no dia seguinte, não. Primeiro chega a Fada Azul, né? Obviamente. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante também, o design da Fada Azul, que é bem diferente. Parece meio aqueles desenhos que fazem dos anjos. Dos querubim, serafim, bíblico, sabe? Que tem um monte de olho e coisa. Muitas asas também. Muitas asas, muitos olhos. Então, ela fica até um pouco assustadora, assim. Não totalmente, ela tem fica mais, mesmo, digamos assim, bizarra do que assustadora. Tipo, não sei se faz imponente, sentido. digamos. Tipo, não parece uma criaturinha super legalzinha, fofinha. Tu percebe que aquele ser é provavelmente um ser bem poderoso. E chega, então, essa Fada Azul né, imponente lá. E resolve dar vida ao boneco de madeira. E aí entra o grilo, né, que tava tentando morar naquela árvore.
Que é um grilo. E daí fica totalmente bravo que destruíram a árvore dele e que ainda agora querem transformar ele num ser vivo. E a fada pede pra ele, né, ajudar o Pinóquio e tal, e faz um trato com ele, de que se ele conseguir ajudar, ele vai ter um desejo que ele pode pedir pra ela depois. E aí começa, né, se desenrolar toda a história. E a história base, como a gente disse, é igual, né? Questão ali do Pinóquio ser bagunceiro e tal. Uhum. E não querer ir pra escola, daí vai lá no circo, só que daí nesse caso... acho que não, já usava, né? Mas daí o cara faz lá um contrato com o Pinóquio pra ele ser o manequim lá, porque o circo tava falindo, daí ele começou a dar dinheiro pro circo. Enfim, um monte de coisa, e o grilo fica tentando dar orientação pro... Como é que é? Dar bom senso pro Pinóquio. E o grilo falha miseravelmente. E, tipo, pra mim o grilo não fez nada de útil o filme inteiro, basicamente. O pessoal tá lá pra cantar e tocar violino. Ele tá toda hora tentando cantar uma música e não consegue. Sempre aconteceu alguma coisa. Outro detalhe, né, que o filme não chega a ser um musical, muito embora ele tenha algumas músicas. Só que essas músicas são mais, como é que eu posso dizer, plausíveis, tipo, encaixadas como se realmente o personagem estivesse cantando por um bom motivo ali. Principalmente as do Pinóquio, já que ele tá se apresentando. Inclusive, o nosso gasto tá fazendo barra ali por algum motivo. Inclusive, a dublagem ficou muito boa, né? Não sei o que tu achou. Sim, português. sim. A voz do gurizinho, não sei quem que dublou o gurizinho, mas cantou bem, ficou legal também. Achei muito agudinha a voz, mas ficou bom. Acho que ficou muito boa. Como o Thiago tava dizendo, né, nessa versão não tem a ilha, né? A ilha lá dos prazeres, onde as crianças comem doce até não poder mais e tudo mais, depois viram um burro. Mas o que acontece, na verdade, é que em certo momento o Pinóquio é enviado contra os meninos pra serem treinados como soldados, né? Pra irem pra guerra. E aí eles são ali confrontados, né? Eles são ensinados de que eles têm que vencer a qualquer custo, né? E que o inimigo é o inimigo e tal. Mas eles são crianças, eles querem brincar e ser amigos uns dos outros, né? E, é um dos momentos, assim, bem fortes ali, porque tem um senhor lá que é meio que o representante do exército ali na cidade, e aí ele quer que o filho dele seja o melhor soldado, mas o menino não quer lutar, né? E aí dá todo um embate. Também tem uma questão interessante que daí o Pinóquio, ele não morre. Quer dizer, ele morre e aí ele vai lá pro mundo dos mortos, ele encontra com a morte e a morte manda ele de volta depois de um tempo. Isso, e daí entra a parte mística também que eu falei, além da fada ali, né? Mas que aparece, tipo, isso é a morte do Pinóquio. Daí ele vai lá e encontra uns coelhos, um esqueleto de coelho, que gostam de jogar carta, que são tipo os funcionários lá da morte. Só que daí ele revive, vai lá e fala com a Dona Morte, sei lá, que é um bicho também com olhos e asas, mas meio que... Parece uma esfinge, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas também tem tipo parte animal, isso que eu queria dizer. Sim, a esfinge tem parte animal. Sim. Mas aqui tem outro bicho. Qual é o bicho, caramba? Tem. Da mitologia grega. Aquele... Eu esqueci o nome, mas eu acho que eu sei qual que tu tá falando, que tem parte de leão e de escorpião, de não sei o que, né? Acho que é. Eu esqueci também o nome desse bicho. É uma mistureba, assim. E daí ela fala pro Pinóquio que ele ia ser imortal por algum motivo, tipo, ele ia morrer. E cada vez que ele morresse, ele ficava mais tempo ali na morte, mas depois ele voltava. E era só isso que acontecia, né? Sim. E no início ele acha isso super legal, né? Tipo, ele acha tudo legal, na verdade, né? Sim. No começo. Ele acha um pinico legal, ele coloca na cabeça e segue que dançando. Legal, que é isso? Não, legal isso aqui. O que é isso? Tipo, tudo doido. Mas depois aí a morte, né, tenta avisar ele de que talvez não seja tão legal, né? Porque o tempo vai passar, as outras pessoas, né, não são imortais e tal, e no início ele não entende. É o dilema do Dr. Who, né? Até chegar o momento crítico em que ele morre, mas ele
precisa voltar pra salvar o Gepeto que tá se afogando. E é daí já lá bem lá no final. Aí que eu queria falar que a baleia, nesse caso, não é uma baleia, é um monstro marinho muito bizarro. Ah, é verdade. Que eu não consegui identificar nada que eu conseguisse comparar a ele. Talvez o Kraken, não sei. Que o Kraken normalmente é algo mais parecido com uma lula ou um caranguejo. Aquilo lá parecia um peixe com sifões. Sei lá, não sei. Talvez, mas ele não tinha tentáculos. Era um bicho estranho. Kraken normalmente tem tentáculos. Mas digamos que era, né, um monstro marinho lá. Era um bichão lá que ainda engoliu o Gepeto e ele ficou lá preso e o Pinóquio foi salvar, basicamente. Que nem as outras versões, assim, tipo. Sim. Daí tinha também o detalhe de que esse bicho, ele vinha pra superfície só de tempos em tempos, né? Então, no momento que ele descesse pras profundezas, ia demorar anos, né? Pra alguém conseguir encontrá-lo de novo. E esses pequenos detalhes, assim, que eu acho legais, que eles meio que... Porque, se for ver o filme, o desenho do Pinóquio, da Disney, tipo, é um monte de coisas bizarras que não tem explicação nenhuma. Sim, talvez seja um pouco por isso que o Thiago assim. não goste muito dessa história. Pode ser. Tipo, uma baleia que engole as pessoas do nada, uma ilha em que as crianças se transformam em burro. Tipo, a gente talvez não perceba muito porque o jeito que é colocado simplesmente faz parecer que é o normal daquele mundo e pronto, né? Mas nesse caso aqui do filme do Del Toro, tudo tem um pouco uma explicação, um contexto ali. E eu acho que esses detalhes são legais também, porque... Sei lá, é legal tu ter uma explicação, tu conseguir até, de repente, teorizar em cima daquilo com mais elementos, né, pra embora discutir. nem tudo você explicar, tipo, o grilo fala, as pessoas entendem. É verdade. E o grilo fala até com o Gepeto. Por causa que por um bom tempo eu achei que o grilo falava, mas o Gepeto não entendia, sabe? Uhum. Mas daí meio que na parte final lá, não lembro exatamente qual cena, ele fala e o Gepeto meio que concorda, responde. Deu, ele entende? Isso realmente não é explicado. Mas é interessante. E no fim o Pinóquio sacrifica a vida eterna, digamos assim, dele pra voltar logo e salvar o Gepeto. Mas daí nisso ele acaba morrendo. Só que daí ele não volta mais, né? Ele não voltaria mais, mas daí vem a fada lá, a primeira. E ela concede o desejo do grilo, que é ressuscitar o Pinóquio. É basicamente isso, né? Isso. O grilo daí ele fica tão triste que acabou se apegando ao Pinóquio. Nisso ele não gostava dele. E ele sacrifica basicamente os desejos pessoais dele pra poder trazer o Pinóquio de volta. Aí não fica claro se o Pinóquio vai ser imortal de novo. Não, na verdade, acho que sim. Porque... Ou ele só não envelhece, enfim. Porque no final, né, aparece ele ali, o tempo passando e os outros personagens, né, vindo a morrer e o Pinóquio continua ali, né? Sim. Mas acho que ele não envelhece, mas acho que tipo, se ele morrer, se matarem ele, isso ele não, vai... não explica daí se ele voltaria ou se ele só não envelhece mesmo. E acaba sendo bem emocionante, assim. Eu sei que em algumas partes eu fiquei com lágrimas nos olhos, porque enfim, tudo, né? Desde o Gepeto, né, que perdeu o filho, as crianças tendo que ir pra guerra, o Pinóquio indo parar... tentando depois ajudar o Gepeto indo trabalhar no circo, mas não mais querendo exatamente. E o cara lá, como é que é o nome dele? O Conde Volpe, enganando ele. E aí tem também um macaquinho, né, que é assistente do cara esse do circo. Spazzatura. Que a gente vê que o cara maltrata ele, né? Bate no macaquinho, até que o Pinóquio fica triste com isso também, né? E acabam os dois se juntando pra conseguir fugir, né? Ali bagunçar com o show do cara e fugir. Isso faz uma bagunça. O show quando tava apresentando pro Mussolini, acho que era, né? Mussolini, sim.
Nossa, aquela parte lá, quando o Pinóquio falou com o macaquinho, porque ele sussurra, né, no ouvido do macaquinho lá, o que eles vão fazer. Daí bagunçam tudo. Aí eu fico pensando, o que ele vai aprontar agora? E a parte ali que o Gepeto, ele queria um filho, mas não enxergava o Pinóquio como um filho, né? Ficava Também, comparando ele sempre. E tem a parte lá que eles falam de fardo, depois até o Pinóquio fica triste quando o Gepeto fala que o Pinóquio é um fardo pra ele, né? Isso também acaba sendo bem Isso tocante. fica bem interessante. Toda essa parte do Gepeto com apego do filho dele, não aceitando o Pinóquio, até que o Pinóquio meio sacrifica mais de uma vez, na verdade, né, pelo Gepeto, tanto indo trabalhar lá no circo, esperando que o dono lá do circo fosse enviar parte da grana pro Gepeto, né, quanto depois sacrificando a vida dele mesmo para salvar ele, depois o Gepeto reconhecendo o Pinóquio como filho. Isso é tudo muito bonitinho, digamos assim. É emocionante, assim. Essa parte é bem legal. Mas eu não sei, ainda assim tem alguma coisa da história do Pinóquio que eu... sei lá, me dá agonia. Eu não sei explicar o que é. Mas, tá bom. Enfim. E é interessante porque eu gostei do filme, mas eu acho que vai ser mais legal assistir de novo. Porque nessa primeira vez eu tava com muitas expectativas, assim, no sentido de querer ver, né, como que seria o filme e como que ele seria diferente do filme da Disney. Porque o próprio trailer, ele te dá essa expectativa de, essa história vai ser diferente do que você conhece. Então, eu fiquei o tempo todo com aquela expectativa. Como que vai ser, né? Como que... o quão diferente vai ser, o que vai ter agora de diferente, como que vai ser o final, como que esses personagens novos aí se encaixam. E... querendo ou não, né, ter muitas expectativas atrapalha um pouco, né, na hora de assistir um filme pela primeira vez. Mas acho que assistindo de novo vai dar pra aproveitar melhor, assim, sem essa barreira. Então, é um filme que eu assistiria de novo, sim. Até, enfim, pra apreciar também o stop motion e tudo. Sim. E dá um... Como é que eu vou dizer? Um prêmio Animados Podcast de diretor de animação, né? Por Guilherme Del Toro, que anda fazendo produções de animações bem legais, né? Tanto os contos de Arcádia, como agora o Pinóquio, né? Uhum. Então, é legal ver um diretor tão grande, conhecido, assim, enfim, indo também para animações, fazendo um trabalho legal. E um trabalho, assim, que eu diria, tipo... como é que eu vou dizer? Tipo, não foi, sei lá, um diretor de filme normal, de um, sei lá, live action, sei lá, adulto, e foi fazer animações, fez umas coisas bizarras, coisa. Não, fez animações legais, que dá para as crianças assistirem, que são divertidas, são bonitinhas, não quis inventar a moda, só tá fazendo bem feito, assim, com histórias novas, outras adaptações diferentes. É legal ver isso, espero que ele continue fazendo outras produções. E esperamos que a Netflix continue apoiando também, isso, né? Verdade, porque né? tá Porque difícil. É com parceria da Netflix, né? Tá difícil os serviços de streaming apoiar animações, né, ultimamente. Mas acho que nesse caso é um pouco diferente, né? Porque Guilherme Del Toro já tem um nome e tá fazendo animações muito que estão sendo bem recebidas, né? E que até eu diria que vão um pouco na contramão do que tá na moda, né, atualmente, né? De fazer desenhos que são mais comédia ou muito infantis, né? Isso. É difícil encontrar bons desenhos de aventura atualmente, assim. Inclusive a gente depois... A não ser, talvez, desenhos realmente para adultos, né? Porque também tem esse ramo. Porque essas animações do Guilherme Del Toro, elas não são necessariamente para adulto, mas não é aquele negócio bobão, sabe? Elas... tem alguns momentos, tem assim, uma certa seriedade. Mas para criança, assim. Mas um exemplo que depois a gente vai daqui a pouco gravar sobre Príncipe Dragão, né? Que em determinado momento ele se perde e começa a virar um negócio meio que pra criança demais, assim, eu acho que pra mim não era a proposta, sabe? Sei lá, pelo menos eu acho que não combinou. Mas enfim, é legal que a Bia falou, realmente, o Guilherme Doutor fazendo isso
e que dá pra, assim, as crianças assistirem, mas ao mesmo tempo naquele negócio bobão que a gente da nossa idade consegue ver e se divertindo, fica tipo, tá bom. Sim, é uma animação que serve pra vários públicos, né? Acho que é isso que o Thiago tá tentando dizer. Isso. Inclusive, a gente fala tão mal do... Como é que é o nome? Ascensão dos Titãs? Ascensão dos Titãs, né, dos contos de arcade, a gente descobriu que o Guilherme Del Toro não queria fazer esse filme, né? Foi o que eu ouvi, eu não fui atrás ainda pra ver certinho sobre isso. Mas ouvi dizer que ele não queria fazer esse último filme. Se for verdade, aí vai dar pra entender um pouco melhor, porque eu realmente não entendia o motivo daquele filme existir. Porque é justamente o que aconteceu, o que a gente falou, que destoou totalmente do resto. E... enquanto as séries em si, né, elas eram muito boas e simplesmente não parecia fazer sentido. Mas é isso, né, sobre o Pinóquio, então, uma animação super bem feita. É um Pinóquio diferente, um pouco mais sombrio, um pouco mais rústico, digamos assim, no sentido do visual, né? Não é aquela coisa... Um visual mais pesado, marcado, assim, né? Não é uma coisa muito colorida. 1 milhão de cores e etc. Ele é interessante, ele é muito bonito, né? Tem uma mensagem também bem legal, né? Sobre aceitação e até sobre o luto, né? E vale a pena, sabe? Vale a pena assistir. Não é um filme super infantil, até porque é classificação 12, né? E tem... Hoje em dia, pro negócio ter a classificação 12 é porque ele tem que ter alguma coisa meio pesada, né? Porque tem coisa que eu acho que podia ter essa classificação e não tem. Então. Mas... acho que é isso aí, gente. Foi um bom filme aí de 2022, enquanto a gente tava aí numa época com uma escassez, né, de bons filmes de animação. E foi bem legal, então foi, digamos assim, um refresco aí pros apreciadores de desenhos. É isso aí. E obrigado por nos acompanhar até aqui. Se quiserem mandar também sugestões de animações pra gente estar assistindo, depois trazendo aqui episódio, pode mandar também no Instagram, @animadospodcast. Se quiser apoiar também esse projeto, também entre no apoia.se/animados e nos ajuda a continuar com esse trabalho tão legal que a gente gosta de fazer. Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.